Josué 6, nós vamos ler o 2 a 5, depois do 15 ao 20, depois nós vamos para Josué 7. Diz assim, então o Senhor disse a Josué: saiba, diga comigo, saiba, que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 dias levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um do seu lugar onde estiver. Versículo 15. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou o povo: gritem. O Senhor lhes entregou a cidade com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. 18. Mas fiquem longe, diga comigo, mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som da trombeta e do forte grito, e o muro caiu, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Amém? Daqui a pouco eu continuo. Dá uma paradinha aí e preste atenção, porque é a nossa história, é a nossa realidade. Quando Deus fez essa promessa, a primeira coisa que eu quero que você grave: essa era a primeira grande conquista de uma conquista gigantesca posterior. Vou repetir. Essa talvez fosse, aliás, talvez não, esta era o primeiro passo, era a primeira conquista, pode sentar os obreiros, era a primeira conquista da terra prometida. Jericó era considerada, repita comigo, inconquistável. Repita comigo, impenetrável. Jericó era considerada uma fortaleza.
nunca ninguém tinha invadido os muros de Jericó. E Jericó era a primeira grande conquista de uma sucessão de outras conquistas que no final se materializaria tudo o que Deus prometeu. Amém? Ó, vou repetir. Jericó era a primeira conquista de inúmeras conquistas somadas, que após todas essas conquistas se materializaria o que Deus prometeu, o sonho deste povo e o que havia sido prometido a esse povo. Mas como disse, Jericó era considerada inconquistável, impenetrável. Aí o Senhor vem, presta atenção na direção, porque ela é a mesma para você hoje. Ela é a mesma. O Senhor diz assim: Jericó é vossa. Eu já entreguei Jericó a vocês. Agora, o que vocês vão fazer? Eu gosto dessas palavras, tá? Ó, Jericó é vossa. Ah, mas por que não é nossa já? Então, dá a chave dela. Esse vossa, esse eu já entreguei a vocês, em nenhum momento dispensa, descarta os passos de fé. Entendeu? Sim ou não? Não dispensa as nossas atitudes de fé. Aí o Senhor ensina o povo: vocês vão rodear a cidade 6 dias, e no 7º dia, vocês vão rodear a cidade, circular a cidade 7 vezes, e vão clamar, vão gritar com alta voz, e os muros de Jericó vão ruir, vão cair. Amém? Circular Jericó não era uma coisa fácil, porque era uma cidade grande. Acreditar que aquilo aconteceria também não seria uma coisa fácil. Exigia, diga comigo, obediência. Diga comigo, perseverança. Ó, obediência por quê? Porque como é que eu vou? Porque eu vou rodear isso aqui 6 vezes, 7 vezes no último dia? Não interessa. Obediência, perseverança. Porque certamente caminhar ao redor daquela cidade, dia após dia, aquela situação desgastante, caminhando ao redor, né? Os inimigos lá de cima zombando, falando: o que será que esse povo está pensando? Porque houve zombaria. O que eles estão pensando? O que eles estão fazendo? Eles ficam tocando de rodas aqui, acham que vai acontecer alguma coisa? Não, eu não sei como é que Deus vai fazer, mas Deus prometeu que é nossa, nós vamos fazer a nossa parte. E foram. E o Senhor disse: no 7º dia vocês vão clamar, vão gritar, e as muralhas vão ruir, vão desmoronar, e vocês vão entrar e vão lutar. Eu já entreguei a vocês. Agora, guarde uma coisa: cuidado para não tocar nas coisas consagradas. Tudo que é naquela cidade será consagrado à destruição. A prata, o ouro, os utensílios serão consagrados ao tesouro do Senhor. Guarde para que não toque na maldição, ou não atraia uma maldição para si. Deus deu a direção. Porque uma coisa que eu quero que você grave é essa palavra. Viu? Eu quero que você grave essa palavra. Deus deu o quê? Deus deu a direção. Deus orientou o que fazer e como deveria ser feito.
Deus orientou o que fazer, o que deveria ser feito e o que aconteceria com eles fazendo. E até onde eles fizeram corretamente, aconteceu exatamente o que Deus havia prometido. Eles, na fidelidade, na perseverança, na obediência, foram, caminharam, circularam 6 dias, no 7º dia 7 vezes, chegaram no final, clamaram com toda a fé, gritaram com grande grita, e milagrosamente a muralha desmoronou. Eles entraram, como Deus já havia prometido a vitória, eles entraram e conquistaram Jericó. Diga comigo, o impossível aconteceu. Diga, o sobrenatural aconteceu. O inconquistável foi conquistado. O inconquistável foi conquistado. Por quê? Seguir a orientação que Deus havia dado, seguir a direção que Deus havia dado. E quando a pessoa segue a direção que Deus deu, é aquela velha frase: Jericó tinha tudo para dar errado, mas Jericó deu certo. Amém? Tinha tudo para dar errado, porque era inconquistável, era impenetrável. As suas muralhas eram indestrutíveis. Tinha tudo para dar errado. E quem conhece a história sabe que até hoje está lá as ruínas, em Israel, as ruínas de Jericó. Tá bom? Isso não é balela, isso não é conversa bíblica. Está lá, inclusive, objeto de estudo dos cientistas. E não precisa ir longe, não entra no Discovery que você vai chegar a essa conclusão e faz lá, que agora não é conversa bíblica, não. Quando a gente vai a Israel, existe lá as ruínas de Jericó, existe lá tudo lá e objeto de estudo dos cientistas. Amém? Para mostrar a veracidade do texto bíblico. Então fizeram o que Deus havia dito, seguir a orientação que Deus havia dado, e o resultado foi o que Deus havia prometido. Só que aí vem cuidado para não pegar a maldição. Aí eu quero dar sequência na leitura com você a partir do capítulo 7. Eu vou ler do 1 até o 12, depois concluo com 2 versículos. Mas os israelitas, diga comigo, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Cami, filho de Zeriri, filho de Zerá, da tribo de Judá, possou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Ai era a próxima cidade, a próxima conquista. Amém? Não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles serão poucos. Ou seja, são pequenos, isso aqui é fácil de conquistar. Perto do que foi Jericó, isso aqui é baba, é moleza. Isso aqui não vai ter trabalho nenhum. Inclusive, manda poucos homens. Porque se nós conquistamos Jericó, aí é moleza. Amém? Aí, por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai
os puseram em fuga. Chegando a matar 36 deles, eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então: soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nós nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes da terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, diga comigo, levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei. Apossou-se, diga comigo, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto aos seus bens. Por isso o tom da voz murchou, o tom da voz diminuiu. Por que o tom da voz diminuiu? Por que o tom da voz diminuiu? Continua na mesma pegada, continua na mesma forma. Vem cá, você quer saber o que precisa fazer para vencer ou não? Sim ou não? Ou você quer ouvir o que você quer ouvir? O que você quer? Ouvir o que você quer ouvir. Tem um monte de gente que vai falar para você, que vai falar coisa errada no momento errado, que vai te dar uma direção errada no momento errado, e é tudo que você não precisa, um conselho errado no momento errado, e é tudo que você não precisa ouvir. Sabia disso ou não? Sabia disso ou não? É igual aquela mãe que tem que corrigir o filho, puxar a orelha do filho. É igual aquela mãe que precisa dar um chacoalho no filho e falar: filho, descola o pé do chão, filho, descola o pé do chão e vamos para frente, seja homem, segue. A mãe, tadinho do meu filho, por que estão fazendo isso com ele? O que acontece? Você acha que esse menino vai crescer? Sim ou não? Você acha que vai amadurecer? Você acha que esse menino vai enfrentar a vida? Sim ou não? Outro dia eu ouvi um falar assim para uma: eu não venci, sabe por quê? Culpa dela. Sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Eu não venci, sabe por quê? Culpa dela. Mas por que minha culpa? Porque não deixou eu virar homem, não me empurrou quando precisava empurrar. E às vezes a melhor coisa que tem é o que eu estou te dizendo. Tem momentos que tudo que você não precisa é que alguém passe a mão na sua cabeça. Tudo que você não precisa é que alguém te dê um conselho errado. E muitas vezes um conselho errado, ele vem de forma que alimenta um sentimento negativo que está dentro de você. Um espírito de comiseração. Um espírito de desânimo. Um espírito, infelizmente, de vítima. E não aquele espírito de guerra, de luta, de ação, de reação. Porque é o que eu falava aqui ontem. Eu falava aqui nessa reunião ontem, na reunião de domingo pela manhã. Isso não é conversa. Na Bíblia a gente vê assim. Na Bíblia a gente vê assim. Você sabe quem são os profissionais mais bem... Para quem não estava aqui, para quem estava aqui sabe. Sabe quem são os profissionais mais bem-sucedidos, independente do ramo?
é o que tem o melhor cartucho? É o que tem o melhor diploma pregado na parede? Hã? É o que tem a graduação, pós-graduação e doutorado? Sim ou não? Quem é? É o profissional que tem atitude. São as pessoas que têm atitude. São as pessoas que mais têm atitude. E atitude muitas vezes exige coragem. Exige a pessoa passar por cima de uma série de dificuldades. Exige um esforço violento da parte da pessoa. Na Bíblia, a gente aprende que as pessoas que mais foram bem-sucedidas foram aquelas pessoas que tiveram coragem, que tiveram as atitudes certas, que foi aquelas pessoas que elas creram, elas confiaram e muitas vezes exigiu delas uma coragem absurda a fazer aquilo que Deus estava mandando, como a palavra de ontem. Então, eu quero que você grave isso, porque eu preciso falar com você aquilo que você precisa fazer para que a bênção de Deus esteja sobre você, para que as coisas aconteçam na sua vida. Porque muitas vezes é assim, a gente dá um passo de fé, muitas pessoas já têm essa experiência. A gente dá um passo de fé, ouvimos a palavra, começamos a agir a nossa fé, colocamos em prática, fazemos as coisas dentro da direção que Deus está dando, e o inconquistável é conquistado. Coisas incríveis acontecem na vida da gente, porque a maior parte das pessoas quando chegam à igreja, elas chegam naquela, é o último suspiro, é a última porta. Muitos chegam na igreja, parece que não tem mais o que fazer, não tem para onde correr, já foi o nome, já foi o crédito, já perdeu o patrimônio. Muitas pessoas estão depressivas, desanimadas, sem força, sem alegria para viver. E aí a pessoa chega na igreja nesse estágio, e ela recebe a direção, ela recebe a orientação, e ela consegue colocar em prática aquela direção, aquela orientação, e as coisas mudam, as coisas começam a acontecer, as conquistas começam a acontecer. E o que não pode acontecer é nós cometermos os mesmos erros que eles cometeram aqui. Vocês vão seguir, já dei a vocês Jericó. Eu já dei a vocês Jericó. Jericó é de vocês. Vão, circule, persevere nisso. 6 dias, no 7º dia, 7 vezes. Clama com grande fé, com grande grita. E os muros vão cair, vocês vão entrar e vão tomar posse. Eles fizeram? Deus deu a vitória? Sim ou não? O que tinha tudo para dar errado, deu o quê? Aí, beleza. Cuidado com as coisas consagradas. Tem coisas que são malditas, tem coisas que são, como está na Bíblia de muitos aí, anátema. Esses serão consagrados à destruição. A prata e o ouro e os utensílios serão consagrados ao tesouro do Senhor. Cuidado, cuidado, cuidado. Não toca, não faz isso. Aí vai um cidadão chamado Acã, e vai e faz justamente aquilo que Deus mandou que não fizesse. Cobiçou o que não podia cobiçar. E foi e pegou o que não podia pegar. Tocou em coisas malditas e tocou em coisas consagradas ao Senhor. Tocou e guardou para si coisas malditas e pegou coisas consagradas para o Senhor e levou para dentro da sua casa, para dentro da sua tenda. Aí, por fazer aquilo que o Senhor diz que não era para fazer, vai para a próxima conquista. A próxima conquista era um vilarejo chamado Ai. Foram espionar, disseram: opa, agora é moleza, agora é mamata. Escuta, Josué, não manda muitos não, manda só uns 3.000 homens, para não cansar o exército, porque mamata. Facilidade. Só que uma coisa é a pessoa fazer as coisas na bênção, debaixo da bênção do Senhor, na direção dada por Deus. Outra coisa é a pessoa fazer fora da bênção. Inclusive, eu não terminei a leitura. Antes de terminar a leitura,
Está escrito assim, que versículo eu tinha parado? 11? 12? Vou voltar 11 só para dar sentido. Está lá Josué prostrado, se lamentando. Senhor, pecou. O Senhor vem e diz assim para ele: levante-se, rapaz. Levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou. Tem maldição no meio de vocês. Tira a maldição do meio de vocês. Não adianta ficar prostrado, não adianta ficar se lamentando. Vocês pegou a maldição, pegou o pecado. Tira do meio de vocês. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Diga comigo essa frase, por favor. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Olha, Israel pecou, violou a aliança, roubou, pegou coisas consagradas. Por isso, Israel não consegue resistir aos seus inimigos. Isso não muda, gente, isso é a mesma coisa. Quando nós fazemos as coisas na direção de Deus, quando nós seguimos 100% na direção de Deus, é exatamente o que nós estamos falando. O que tem tudo para dar errado, dá certo. Ainda que você tenha tudo para não vencer, tenha tudo para não conquistar, conquista. Só que muitas vezes, mesmo depois de ter experiências tão fortes, experiências tão bacanas, pedindo a Deus, orando: Senhor, eu preciso, Senhor, me tira dessa situação, meu Deus, me dê essa vitória, meu Deus, me exalta, meu Deus. Muitas vezes, muitas pessoas fazem exatamente como Israel fez: cobiça o que não deve cobiçar, toca onde não deve tocar, pega a maldição, pega coisas consagradas à destruição que não deveria ser trazido para a sua vida, para a sua casa, para a sua empresa, para os seus negócios. Outras vezes toca no que é consagrado ao Senhor. Por isso não consegue resistir aos inimigos. Isso é uma realidade. E você precisa colocar uma coisa dentro de você. Quando Deus nos dá uma direção, e nós seguimos nessa direção, nós cremos, exige de nós coragem, porque é como nós temos falado nos últimos dias, fé. Eu costumo dizer que a maior de todas as fé é a fé para obedecer. Sabia disso ou não? É a fé para obedecer, porque obedecer não é uma coisa fácil. Obedecer não é uma coisa fácil. Você fazer aquilo que Deus tem orientado, muitas vezes exige de nós uma coragem gigantesca, uma ousadia gigantesca. Mas quando nós usamos a nossa fé, agimos pela fé, na direção que Deus está dando, é exatamente isso que acontece. Ainda que tenha tudo para dar errado, vai dar certo. Ainda que tenha tudo para não acontecer, vai acontecer. Amém, pessoal? Mas eu preciso ter cuidado, às vezes, por isso que nós precisamos ser maduros, tá? Nós precisamos ser maduros. Você vê que o Senhor não alimentou nem aquela comiseração ali, aquela reclamação de Josué. Rapaz, levanta. Tem pecado? Israel pecou? Tem maldição no meio de vocês? Tira a maldição e eu vou abençoar. Arranca do meio de vocês e eu vou abençoar. E nós precisamos estar atentos, porque às vezes a gente fala assim: ô bispo, Deus mandou eu dar um passo de fé, eu dei, mas agora parece que a coisa está desandando. Analisa se está a mesma atitude de fé, se está a mesma obediência. Porque há momentos que é igual ao texto, né? É igual ao texto. Os discípulos Jesus sai com eles no barco para atravessar do outro lado. Eles saíram daqui para atravessar do outro lado. Aí no meio do caminho, no meio da travessia,
foram surpreendidos por uma tempestade gigantesca. Parecia que ia afundar, ia se arrebentar. Aí, os discípulos ficaram ali, ó. Ah, mas será que o mestre não está vendo que nós vamos morrer? Nós estamos afundando, nós vamos morrer. O mestre não está vendo, nós estamos perecendo. Será que o mestre não está vendo que nós estamos perecendo? Ficou naquela. E o mestre, Jesus, estava ali no barco, fazendo o quê? Observando. O texto diz dormindo, mas as ondas estavam passando por cima, observando. Aí, Jesus levanta, repreende a tempestade, chama a atenção de todos que ali estavam, dizendo: por que temeis, homens de pequena fé? Por que temeis? Vocês não creem? Aí eu pergunto para você, então não era para eles ter saído? Será que Jesus não sabia que ia vir uma tempestade? Sim ou não? Então não era para eles ter saído. Será que Jesus não sabia que ia vir uma tempestade ali? Sim ou não? E a tempestade era para arrebentar, era para afundar? Ou era para que tivesse mais uma atitude de fé? Para que repreendesse? Porque na nossa vida é assim, e às vezes a pessoa, quando ele é surpreendido com uma tempestade, geralmente ele fica assim: ah, nós não devíamos ter saído, nós não devíamos ter feito isso, ah, eu não devia ter dado esse passo de fé, não quer dizer que não era, é para você continuar usando a tua fé, porque muitas vezes usa a fé no começo, daqui a pouco só incredulidade, é um passo de fé e 3, 4 de incredulidade, entendeu ou não? É um passo de fé e 3, 4, 5 de incredulidade, aí está errado. Saiu, agora eu vou na fé, eu vou seguir. Eu vou continuar na fé. Eu preciso estar atento se em algum momento, de repente eu não fiz isso exatamente. Poxa, Deus me deu a direção, eu fiz, coisas bacanas aconteceram, eu conquistei, porque Jericó era o início da conquista. Já era uma grande? Era, mas era o início, porque eles não estavam ali para conquistar uma cidade, eles estavam ali para conquistar toda a terra. Entendeu ou não? Era uma, até porque é o seguinte, na vida é assim, tá? Na vida é assim. Às vezes a gente quer conquistar tudo de uma vez, não quer? Sim ou não? Sim ou não? Nós queremos conquistar tudo de uma vez, não, é passo a passo. Cidade por cidade. Cidade por cidade. Conquistei Jericó, na bênção, era inconquistável, já foi uma grande conquista. Conquistei. Aí eu continuo, mas se no meio do caminho eu vacilo, eu pego a maldição, eu toco no que não devo tocar, nas coisas consagradas, o que acontece? Próxima conquista que era para continuar de conquista em conquista, de vitória em vitória, já começa a fracassar. Aqui já era para continuar. Se conquistar Jericó, o que era Ai perto de Jericó? O que era Ai perto de Jericó? Nada. Tanto é que eles mesmos falam: não, isso aqui é moleza, manda só um pouco de homem. Manda o mínimo do exército, porque isso aqui nem cansa o resto. E aí foi uma grande derrota. Era uma conquista fácil e se tornou uma grande derrota. Está entendendo a palavra ou não? Sim ou não? Era uma conquista fácil, se tornou uma grande derrota. Era uma conquista fácil e se tornou uma grande vergonha. É isso que nós precisamos analisar. É isso que nós precisamos estar atentos. Analisar tudo nos mínimos detalhes. Não é para que eu dê um passo de fé e aí de repente, seja por tempestade ou seja por... Deixa eu concluir a leitura para você entender. Versículo 20 e 21. Diz assim, ó. Eu vou ler o 19. Saiu investigando para ver onde era a causa. Aí chegou aqui no 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez e não me esconda nada. Acã respondeu:
É verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa babilônica, uma bela capa feita na Babilônia, esse era para destruição. 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Diga comigo, eu os cobicei e me apossei deles. Diga comigo, e estão escondidas no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Escondeu lá na tenda dele. O que ele fez para a tenda dele? O que ele fez com aquela atitude? Levou a maldição para dentro da tenda dele. Levou a maldição para dentro do que era dele. Quem está entendendo? Não parecia ser um lucro? Sim ou não? Prata, ouro, mas essa câmera, negocião, vantajão. Vou guardar isso aqui, ninguém vai ver, ninguém vai saber. Maravilhoso. Estava escondidinho lá. Estava lá na tenda dele, só ele sabia. Ele, quem mais? Ele, quem mais? Ninguém sabia, mas quem sabia? E ele precisava da bênção de Deus. Ele precisava da bênção de Deus para continuar vencendo. Ele precisava da bênção de Deus para continuar conquistando. Amém, pessoal? A nossa jornada, a nossa caminhada, é a mesma história aqui. Nós temos nossos sonhos, sonhos estes que Deus coloca dentro de nós, projetos maravilhosos, e começamos o processo da conquista, passo a passo, passo a passo. Nós pedimos a Deus uma porta de emprego, Deus abre. Nós pedimos a Deus nosso próprio negócio, Deus nos abençoa, nos dá. Senhor, eu tenho um grande sonho, de ter o meu negócio próprio, eu tenho um grande sonho de ter o meu carro, eu tenho um grande sonho de ter meu apartamento, eu tenho um grande sonho de trocar minha casa numa casa nova, eu tenho sonhos maravilhosos, Senhor. E Deus, a Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida o Senhor já nos deu, e que o melhor da terra é para nós, o seu povo. Agora, nós começamos no processo. Deus nos abençoa numa batalha, um grande desafio aqui, nós vencemos. Um outro grande desafio ali, nós vencemos. E aí eu tenho que dar continuidade nesses passos de fé, nessa fidelidade, nessa aliança, porque quando eles tocaram no que era consagrado ao Senhor, e quando eles tocaram no que era consagrado à destruição, que era maldito, que não podia estar na vida deles, no meio deles, eles fizeram o quê? O que eles fizeram? O próprio Deus está dizendo aí, ó, violou a aliança, e mais, por isso não estão resistindo aos seus inimigos. Por isso eles não estão resistindo aos seus inimigos. Por que eu não venço? Por que eu não conquisto? Por que não está indo? Porque por isso não estão resistindo aos seus inimigos. Eu quero que você leve a sério isso. Porque quando nós aprendemos a lutar na força do braço de Deus, e nós nos tornamos dependentes de Deus e seguimos assim, não tem como não vencer. Enfrentamos muitas lutas? Enfrentamos. Mas é de vitória em vitória, de conquista em conquista. Amém? Tanto é que quando reparar esse erro, quando tirar a maldição, voltar a conquistar. Voltaram a prevalecer.
Aí não eram os inimigos mais que prevaleciam contra eles. Eles prevaleciam contra o inimigo. Amém? Fique em pé, por favor.